E aí, beleza? Tudo bom? Professor Marcos aqui na área para mais uma aula aqui pelo canal Enem Planejado. Mas eu logo te convido a curtir o canal, a seguir o canal, a se inscrever no canal e a compartilhar as publicações do Enem Planejado, ok? Então vamos lá para uma aula super importante. Eu sempre digo que dentro do Enem há duas disciplinas muito importantes que elevam sua nota de forma drástica, que é matemática e redação. E hoje teremos uma aula de redação. Vamos conhecer como é a redação no Enem, quais aspectos são cobrados, quais as áreas de competência e muito mais. Então, vamos lá. Olha só, como é a redação no Enem? A redação no Enem é a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo. Lembrando que em prosa não quer dizer discurso, conversa. Em prosa quer dizer um texto feito em parágrafos, períodos, ok? Não é um poema e não é uma narrativa, não é uma conversa. E essa prosa é do tipo dissertativo argumentativo, que em breve detalharemos mais a respeito dessa tipologia textual dissertativo argumentativo. Bom, o texto ele é da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso significa que você deve conhecer as regras gramaticais e como é o padrão da norma culta brasileira. E o tema na redação, ele é de ordem social, ou científica, ou cultural, ou política. Bom, o Enem gosta de cobrar tema de ordem social, mas nada impede que ele cobre, na sua redação, temas de relevância científica, cultural ou política na esfera da sociedade brasileira, certo? E voltando então para a tipologia de um texto dissertativo argumentativo. O que é essa tipologia? Bom, quando você elabora a redação do Enem, esse texto que você vai elaborar, essa redação, nele você vai defender uma tese. O que é uma tese? É uma ideia, uma opinião a respeito do tema proposto. E essa tese, essa opinião que você vai defender, vai construir os argumentos, ele tem que ser apoiado de forma consistente. Esses argumentos têm que ser consistentes, tem que convencer alguém, que no caso é o seu avaliador, o corretor da prova. E uma outra característica da prova do Enem é que você tem que fazer uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. E essa proposta tem que respeitar os direitos humanos. Bom, o que é essa intervenção social? Você vai propor uma solução, porque a redação do Enem ela vai jogar um problema social, como eu falei, que a temática pode ser social, científica, cultural, política, e é um problema que a sociedade brasileira é afligida. E você tem que propor uma solução. Essa solução não é nada mirabolante, não é você inventar a roda, é somente pintá-la. Então, propor soluções simples, plausíveis, que tenha possibilidade de ocorrer, você não vai propor nada absurdo demais, certo? Então, resumindo essa primeira parte. Então, a redação. Ele vai te dar um tema na hora da prova, é a temática. O envelhecimento, por exemplo, o envelhecimento da população brasileira e as políticas públicas que devem ser tomadas para que os idosos tenham a sua dignidade resguardada. Então, é uma temática. Então, lembra, olha só, envelhecimento da população brasileira. Mas ele não vai se restringir, fica muito genérico ainda. Ele vai restringir ainda mais o envelhecimento da população brasileira e a elaboração de políticas públicas para solucionar essa problemática do envelhecimento da população brasileira, certo? Uma problemática não no sentido que é um problema envelhecer, mas a problemática é que o país não tem capacidade de envelhecer, né? O envelhecimento, de certa forma, rápido, e não há política pública de longo prazo que seja adequado para que a população tenha sua dignidade, seus direitos e garantias resguardados, ok? Então, esse é o tema, é um recorte. Aí, dentro dessa temática, você vai construir a sua tese, que é a sua opinião. Por quais são, por exemplo, as causas e consequências de um envelhecimento e não ter essas políticas públicas? Ou quão benéfico é essas políticas públicas? Ou quais políticas públicas são interessantes, já que a população brasileira vai envelhecer? São exemplos de tese. E quando você for fazer sua tese, você tem que argumentar, que é geralmente onde você vai desenvolver os seus parágrafos de desenvolvimento. Convencer o leitor, certo? Que no caso é o seu corretor.
é a pessoa, o professor de linguagem ou de letras que vai corrigir sua redação. E no fim, que geralmente na conclusão, você vai fazer a sua proposta de intervenção social, que é uma solução da problemática, da situação problema apresentado no tema, em que você fez a tese algo menor desse tema, esse recorte, ok? Então vamos lá, indo mais adiante sobre a questão da redação do Enem. Quais as competências da redação do Enem? Bom, a redação do Enem tem basicamente 5 competências, ok? E essas competências é que vão guiar o corretor e deve guiar você na hora de elaborar a sua redação. A competência 1 fala do domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A modalidade 2 fala da proposta de redação e você aplicar os conceitos das diversas áreas do conhecimento, que é aquela questão do repertório sociocultural que você deve ter. E você deve sempre se ater aos limites estruturais de um texto dissertativo argumentativo, que é a questão da divisão, introdução, desenvolvimento e conclusão, que serão todas essas competências, nós teremos aula específica para cada uma delas. A competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Aqui, de novo, avalia muito essa questão da sua argumentação, como você vai fazer essa coerência na sua redação. Competência 4, demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos para a construção de argumentação. Então, a competência 3 e a competência 4 estão, de certa forma, muito próximas à questão da coesão e coerência dentro da modalidade de um texto dissertativo argumentativo. E a competência 5, elaborar a proposta de intervenção social, respeitando os direitos humanos, que é a famosa competência, que ela vem geralmente na conclusão, onde você vai propor a solução daquela problemática, daquela sua tese levantada na introdução de sua redação. Ok? Olha só, uma coisa interessante quando você estuda a redação, que é importante, de certa forma, você saber, de como é feita a correção da prova do Enem. Bom, a prova do Enem normalmente é feita por 2 professores graduados em letras e linguística, certo? Que nós chamamos de corretores da prova. Então, 2, normalmente. Por que normalmente? Porque nós vamos ver que há a possibilidade de um terceiro fazer parte da correção. Então, olha só, lembra que são 5 competências? Cada competência vai receber nota de 0 a 200. Então, 200 é o máximo, 5 vezes 200, 1.000. Por isso que a redação ela vale 1.000 pontos. E a redação do Enem, ela não segue a TRI igual às outras áreas do conhecimento, certo? Ela é uma nota bruta. Por isso que ela é muito importante e, de certa forma, fácil de você obter uma boa pontuação nessa prova de redação. Então, olha só. Então, cada competência vai receber notas múltiplas de 40. 40 vezes 0, 0. 40 vezes 1, 40. 40 vezes 2, 80. 40 vezes 3, 120. 40 vezes 4, 160. E 40 vezes 5, 200. Então, você vai receber notas múltiplas, certo? Cada corretor vai te dar uma nota dentro uma dessas notas, certo? Só que pode acontecer que um corretor dê uma nota a mais ou a menos na sua prova geral, no conjunto de todas as competências, de todas as 5 competências, ou em cada competência uma nota diferente. Então, o Enem ele tem um padrão onde ele aceita certa discrepância. E qual é o aceitável? Vamos supor que um corretor te deu, corretor 1 te deu na prova total, ele te deu 900. O corretor 2, ele te deu 780. Pode acontecer isso? 900 e 780, onde te der na nota total, no somatório de todas as competências, cada corretor pode te dar isso? Bom, olha só, o aceitável é até 100 pontos. Então, você vê que de 780 a 120, a diferença aqui é de 120 pontos. Então, não pode no sentido de que, nesse caso, não se aceita essa discrepância e por isso vai para um outro corretor. Essa é uma situação. Então, a discrepância tem que ter até 100 pontos. Então, por exemplo, para ficar tudo ok e não ter que passar para um terceiro corretor, o outro pode te dar 800, que está dentro do limite.
certo? Aí qual é que vai ser essa nota? A sua nota vai ser a média. A média entre 900 e 800 é 850. Então essa seria basicamente a sua nota. E tem outra situação, lembra que o corretor ele pode avaliar dentro de uma competência, certo? O que acontece? Pode ter discrepância também. O Enem analisa essa discrepância. Então, discrepância dentro da mesma competência é aceitável até 80 pontos. Por exemplo, se na competência 1, o corretor 1 te deu, e o corretor 2. O corretor 1 te deu, por exemplo, 100 pontos. Ele pode te dar 100 pontos? Não, ele não pode dar 100 pontos, é múltiplo de 40. Um corretor te deu 80 pontos na competência 1. O outro corretor, ele pode te dar, por exemplo, a discrepância tem que ser no máximo 80. Ele pode te dar 200? Bom, poder ele pode, mas o que vai acontecer aqui? Essa diferença está dando 120. Então, ultrapassou novamente. Então, o que acontece? Vai passar na mão de um terceiro corretor, certo? Mas vamos supor que um te deu 80 e o outro te deu 160. Pode? Pode. O valor da discrepância é aceitável até 80 pontos dentro de uma competência. Então, essa diferença aqui dá 80. E 80 é aceitável, certo? E qual é que vai ser, então, minha nota, já que um deu 80, 860 na competência 1, por exemplo? A nota é a média. E qual é a média entre 80 e 160? Bom, a média aqui é 120. Então, a sua nota será 120 na competência 1, já que um te deu 80 e outro te deu 160. Certo? Então, é importante, de certa forma, você conhecer como é a correção. Certo? Então, há a possibilidade de passar pela mão de um terceiro corretor, que nesse caso a sua nota final será a média, mas nesse caso, se passar por um terceiro corretor, lembra lá, vamos pegar um caso. O primeiro corretor, o primeiro corretor te deu 900. O segundo corretor te deu 780. 780. Então, a diferença deu mais de 100 pontos, então precisa passar para um terceiro corretor. Aí vai o terceiro corretor. O terceiro corretor te dá 800. E aí, como é que vai ficar a minha nota? Bom, vai pegar a nota desse terceiro corretor e vai se comparar com o que estiver mais próximo de 800. Então, a nota que vai ser tirada vai ser a média entre 800 e 800 está mais próximo de 900 a 780. De 780. Então, vai tirar a média, e a média desses dois valores vai dar 790, seria a sua nota, ok? Analisando uma pontuação total, não por competência, mas o caso pode ser passado por competência também, certo? Então, essa aqui é uma parte bem interessante de você ter a noção de como é a correção. E lembrando, um corretor não sabe da nota do outro, então ele recebe totalmente livre de interferência para corrigir a sua prova. Um outro fator considerado na prova do Enem, agora muitíssimo importante, são as razões para o zero na redação do Enem. Há diversas razões. Bom, vamos lá. Quais as razões para que, de repente, você deve saber para não correr o risco de pegar zero? Fugir do tema. Fuga total. Bom, um exemplo. O tema é envelhecimento da população brasileira e as políticas públicas. Aí você vai você vai discorrer ao longo dessa redação falando que as pessoas não envelhecem porque elas morrem, a mortalidade infantil. Você está fugindo do tema. O tema não é mortalidade infantil, o tema é envelhecimento. Isso é um exemplo de fuga ao tema. Okay? Outro, na obediência ao tipo dissertativo argumentativo. Você faz uma narração, vai contar uma história, texto narrativo. Ou um texto que tem uma característica de outra tipologia. Por exemplo, um texto descritivo. Você vai falar, expor uma situação sem estar argumentando. Você está não obedecendo ao tipo dissertativo. Então, você corre risco de tomar nota zero. Outra situação de nota zero. Parte deliberadamente desconecta do tema proposto. Você lembra nas redações de anos anteriores que as pessoas colocavam receita de miojo, hino de time de futebol? Bom, agora, para coibir isso, pegou isso na redação, é zero. Então, isso é parte
desconectada do tema proposto. A zoeira falada. Texto predominantemente ou integralmente escrito em língua estrangeira. Bom, a redação do Enem avalia o aspecto formal da língua portuguesa. Você vai escrever uma redação em uma língua inglesa estrangeira qualquer, ou espanhol, é 0 também. Ah, então quer dizer que eu não posso escrever nenhuma palavra estrangeira, internet, fake news, network? Pode. Palavras pontuais em que você vai fazer referência, pode. Não pode o texto, parte predominante do texto ser em língua estrangeira. Ou, nota 0 é quando você deixa a sua redação em branco. Não escreve nada, fez no papel rascunho lá, mas não deu tempo ou esqueceu de passar para a folha definitiva da redação, nota 0, o rascunho não é considerado. Ou o texto é ilegível, né? Você fez um garrancho. O texto não pode ser validado porque não dá do corretor ler, então é 0. Então, dar uma caprichada na letra é muito importante para o entendimento do corretor e ele não te penalizar, certo? Outra questão de nota 0 no Enem é a respeito de quantas linhas você escreveu. Então, o mínimo para escrever na redação são 8 linhas, certo? Só que, então escrevendo 7 linhas a menos de qualquer situação, de qualquer conteúdo, é 0. Só que mesmo você escrevendo um pouco acima desse limite, se você fizer cópia do texto motivador do caderno de questões, e vamos supor que você escreveu 10 linhas, teoricamente atingiu o limite, mais de 8. 8 acima de 8, acima de 7, melhor dizendo. Beleza. Só que você, dessas 10 linhas, 5 linhas foram só cópias. Foram só cópias do texto motivadores. E aí, o que acontece? Você não tem um mínimo de linhas, 8 linhas escritas, então, de sua autoria. Então, é 0 novamente. O outro, a parte do impropérios. Desenhos, formas propositais de anulação, em qualquer parte da folha de redação. Aí você xingar sem propósito algum, de respeitar a banca, de respeitar o órgão inépio, fazer uma espécie de protesto sem noção, é 0 também, certo? É passível de anulação. Ou você fazer o que na sua prova? Marcações, números, sinais gráficos, sem função clara. Você pode colocar número? Pode, desde que tenha um contexto. Você vai citar a população brasileira, de aproximadamente 213 milhões de brasileiros. Aí tem noção você colocar, já que está falando de envelhecimento da população brasileira, falar que em 2050 cerca de 24%, um quarto da população brasileira será de idosos? Pode, é contextualizado. Não pode você colocar aleatoriamente, sem conexão, esses números. Isso pode resultar em anulação. Outra situação de anulação é a assinatura. Você assinar um nome, iniciais, um apelido, codinome, rubricar a redação em local fora da parte apropriada que você deve assinar. Não a redação. É lá onde o fiscal falar para você que deve assinar, você assina. Mas dentro dos limites das 30 linhas de redação, não tem nenhuma marcação de nome, nem nada. Certo? E uma coisa interessante a se ressaltar na redação é, eu preciso pôr um título na redação do Enem? Olha só, o título é uma coisa opcional, ele não vai te dar mais pontos para fazer um título super bom. Não, que isso, nada. E uma coisa que deve ser considerada no título é que ele conta como linha escrita. Você fez um título que conta como uma linha escrita. Então, se você quer economizar linha no sentido de deixar para argumentação, não faça título, porque ele vai tirar uma linha de você. E o título não é avaliado para nada. Por isso que eu não acho interessante você ficar pensando no título, porque ele não é avaliado em nada, ele tira uma linha de argumentação de você, de repente. E o título ele pode te levar a nota 0, se você fizer alguma característica passiva de anulação, que nós vimos anteriormente, pôr no título xingamento, um título de protesto, de forma que ofenda, de respeito aos direitos humanos no título, já era, também é 0. Certo, galera? Então, fique atento a esses detalhes da prova do Enem. Não vacilem. Deem uma olhada. O Enem, ele publica a cartilha do corretor, a cartilha do participante. É importante você ler para ficar por dentro de como é avaliado. Mas, não se preocupe. Nos próximos vídeos nós veremos isso novamente. Cada competência, da competência 1 à competência 5, como é que o Enem avalia e quais as principais atenções que você deve ter em cada competência. Ok? Então, eu agradeço a sua atenção. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!